RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. E aí, moçada, beleza? Tô aqui com o Carlos Oddoni e agora a gente vai falar mais sério sobre ufologia. E aí, Carlos, vamos falar para os nossos telespectadores aí qual é que é desse negócio de extraterrestre. Na realidade, o termo extraterrestre é um termo que nas minhas palestras eu tenho deixado de lado, tá? Porque sinto dizer a todos, mas todos nós somos extraterrestres. Isso é comprovado? Como assim todos nós? Vamos refletir. É só nós pensarmos um pouquinho, tá? Para quem acredita em encarnação, reencarnação, nós temos muitas vidas aqui no planeta. Quando eu digo que nós somos muito mais velhos do que o planeta, nós estamos encarnando e reencarnando aqui já há algum tempo, mas antes disso, nossa origem é de outras esferas, né? As mais variadas origens. Então, nós hoje, por exemplo, somos extra-marcianos. Hoje nós somos extra-venusianos, extra-jupiterianos, tá? Mas estamos terrestres, estamos. Fazemos parte de uma civilização cósmica. Somos cidadãos cósmicos, portanto. Tá? Não somos extraterrestres. Estamos terrestres. E um dia fomos também, ou numa determinada época, extraterrestres. Mas assim, eu fico pensando que tu está falando, e aí eu penso assim, então tu tem a ver também, tu falaste em reencarnação, em vida após a morte, e aí a gente fica pensando então que dá para ter uma teoria de que a pessoa não morre, a pessoa só passou pela Terra e vai para outro planeta. Pode ser também, né? Uma teoria, né? O que se chama de morte, na realidade, é uma passagem, né? Sim, eu acredito também. E quando se fala em ufologia, o ufólogo tem que estar aberto para todo e qualquer ramo de atividade ou conhecimento, seja ele o conhecimento convencional ou conhecimento alternativo. Tá? Isso é importante, porque a ufologia é apenas uma ponta de um imenso iceberg de mistérios. Tá? E nós fazemos parte desses mistérios. Então, temos o direito e o dever, inclusive, de investigar. E eu diria para vocês, em função de todo o estudo e pesquisa que eu realizo, a conclusão que eu chego é que nós temos uma ligação muito direta, muito próxima com essas inteligências cósmicas que nos visitam. Inclusive, muitos deles são parentes nossos, são familiares nossos. Só que, provavelmente, estejam aqui com as mais variadas intenções. Até porque são, hoje, mais de 70 tipos catalogados em função das famosas abduções. Ou seja, como uma fonte de pesquisa importante para os ufólogos, essas abduções, principalmente para aqueles que se dizem abduzidos ou que passaram por essa experiência, relatam o contato com seres das mais diversas tipologias. Tá? Então, a partir daí, o ufólogo tem essa fonte importante para poder fazer uma descrição ou organizar o seu estudo da tipologia extraterrestre, que é um dos ramos da ufologia. Explica para o nosso pessoal aí o que é abdução, abduzido. Porque tem gente que não sabe, né? É um tema que todo mundo gosta de comentar, falar, mas em alguns termos assim, nossa, o que é abdução? Antes de mais nada, Luciano, é importante que a gente faça uma diferença entre abdução e contato. Na realidade, a abdução é um contato, tá? Mas o contato é de uma maneira mais ampla, é todo o encontro que alguém, estando hoje terrestre, tem com uma civilização que tem o seu desenvolvimento em outra esfera. Nós estamos tendo um contato. Existem contatos de 0 graus, de 1º grau, 2º grau, 3º, 4º, 5º, 6º, e hoje tem outras categorizações em termos de contato. Né? Mas, por exemplo, um avistamento que eu tenha no céu, seja ele mais próximo ou mais distante, já é um contato. Mais próximo, o contato de 0 graus, e mais próximo, 200, 300 metros, é considerado um contato de 1º grau. Tá, esse é o contato, e a abdução? A abdução entraria como uma classificação do contato de 4º grau. Tá? Onde, 4º já passando para 5º grau.
quando eu evito a palavra sequestro para abdução. Sim, sim. Prefiro rapto. Sim. Né? O certo é abduzido, né? É abduzido. Né? Tem o abdutor Sim. e o abduzido. Né? Nós aqui, seres hoje terrestres, somos vítimas, muitos são vítimas do fenômeno de abdução. Um fenômeno extremamente polêmico também, mas um fenômeno que vem acontecendo em função das pesquisas realizadas, inclusive, por psicólogos que recebem no seu consultório pessoas que passaram por essa experiência, ou seja, o contato com... E pessoas que não estão ali mentindo ou tendo interesse apenas de aparecer. Pelo contrário, pessoas que vêm no consultório de um psicólogo, que faz uma regressão, por exemplo, um profissional que trabalha seriamente, faz uma regressão hipnótica e detecta nessa regressão o momento em que aconteceu esse contato. A abdução, na realidade, é um contato onde o abduzido é forçado a entrar na nave. Tá? E lá é submetido a uma série de exames clínicos, né? Retirada de sangue, de esperma, e outros exames específicos que eles fazem, com objetivos os mais variados possíveis também. Tá? E o contato, simplesmente o contatismo que ocorre, é quando a pessoa encontra um ser de uma outra esfera e mantém um diálogo telepático, amistoso, onde não há obrigação nenhuma do contatado entrar na nave. Ele é convidado a entrar na nave. E ali nós temos várias descrições hoje, inclusive aqui no Rio Grande do Sul, nós temos também relatos, né, e experiências que foram passadas por gaúchos, de que tiveram, inclusive, contato com outras esferas dentro da nave, foram levadas para as esferas, né? Aí digo, esferas em constelações bem distantes daqui. Tu sabe que eu já ouvi pessoas falando sobre isso, mas a impressão que se dava é que eles estavam sonhando. Pode ser também, né? Sabe? O cara estava sonhando. Sonhei, rapaz, que entrei numa nave. Boa questão. Né? Boa questão que está levantando. Por quê? Porque, na realidade, nem sempre é sonho. Pois é. O que acontece? Tá? Nós temos, todas as noites, nós saímos do corpo. Nós nos projetamos. E muitas das abduções, aí eu vou falar realmente em abdução, ocorrem exatamente com o nosso corpo astral, não com o corpo físico. Sim, sim. Porque eles têm outros objetivos em abduzir, em nos levar com o corpo astral. Tá? Então, na realidade, a pessoa passa por uma série de experiências, imaginando, depois que acorda, que aquilo foi um sonho. Mas ele foi tão real, muitas vezes, que a pessoa fica realmente assim, impactada com toda a experiência que ela passou. E aquilo foi um contato, realmente, uma abdução que teve com inteligências de outras esferas. Né? Mas, Carlos, vamos entrar agora numa outra esfera. Assim. Por exemplo, Área 51, já ouviste falar, né? Área 51, Estados Unidos, um pouquinho, né? Se é tão assim, por que os americanos, isso é uma pergunta que eu faço para mim mesmo, por que os americanos escondem tanto isso? Se podiam já mostrar para a humanidade, olha, isso aqui e tal. Qual é o interesse de manter em segredo isso na Área 51? Você conhece a palavra chamada acobertamento? Acobertamento, ele é real por interesses, principalmente das grandes potências. Né? Já se diz, e se pesquisa muito em relação a contatos que devem ter acontecido com governos, principalmente governo americano, governo russo, de entidades que se manifestaram por uma representação e firmaram acordos. Por exemplo, só para ter uma ideia, né? Há um compartilhar de interesses aí. Há o interesse da tecnologia extraterrestre, né? E nós temos hoje no planeta, e a Área 51 é uma espécie de um laboratório onde se faz uma pesquisa em cima dessa tecnologia, das naves
que caem aqui, caem entre aspas, né? Porque, na realidade, elas são derrubadas, elas são bombardeadas aqui, né? Até por outros extraterrestres que têm interesse, que competem entre si pelo um domínio muito sutil do planeta. Tá? Mas isso isso precisa realmente de um programa muito mais extenso. É que o tema ele é muito assim, ele além de ser polêmico, ele é um tema muito que a gente fica numa curiosidade total, porque tu vai puxando para um lado, depois nós já entramos na área da psicologia, já entramos na área do sonho. Então assim, ó, eu acredito nisso, mas eu não sei qual a teoria acreditar, mas eu acredito que existe vida. Primeiro que eu acredito que existe vida após a morte. Isso é a primeira teoria. Não acredita. Não acredita em quê? Não acredita. Tudo que eu estou falando aqui, ou tudo que outros ufólogos estão falando, a gente deve, e isso é sábio, você deve experimentar, ou deve pesquisar, procurar saber, sem eu dúvida. tenho que acreditar ou não acreditar, mas eu tenho que ter convicções próprias, em função do meu estudo, da minha pesquisa. O que eu digo para vocês é que é importante que todos nós despertemos para esta realidade. É realmente uma realidade, porque a questão é o que dizem, eles estão nos visitando. Eu digo, eles estão entre nós, muito mais do que nos visitando. Lógico, quando eu falo visitando, eles estão entre nós. Mas eles estão entre nós, eu digo aqui, na biosfera do planeta. Né? E eu digo, muitos de nós têm origem em outras esferas. Né? E o que se diz? Existem hipóteses que dizem que eles estão materializados como seres humanos, convivendo conosco. E muitos de nós estão aqui com uma missão, digamos, uma tarefa, e não acordamos ainda para isso, não despertamos para isso. Nós não buscamos um autoconhecimento para saber por que eu estou aqui. Essa é a grande pergunta. Por que eu estou fazendo aqui? Qual é o meu objetivo aqui? É para passar as férias? Não é para passar. Nós estamos aqui para passar as férias. Nós estamos aqui para realmente desenvolver e botar em prática o nosso conhecimento, que vem de muito tempo, né? De épocas muito remotas do planeta e até antes do planeta. E ajudar principalmente os curiosos, os desinteressados, os incrédulos, para que realmente acordem para esta realidade que tem muito a ver conosco. Ou seja, através de um contato que poderia acontecer, e só não acontece, quando me perguntam, mas por que não aconteceu um contato? Lógico, o acobertamento, ele impede um pouquinho que isso aconteça, né? Mas, eu diria, nós estamos preparados para o contato? Até o senhor está entrando numa seara aí que eu também acredito. Eu acho que cada um de nós veio para o mundo para fazer alguma coisa, né? E tem pessoas que não sabem disso, né? Tem pessoas que vêm para o mundo só para ficar vivendo só. Só coadjuvante. Boa vida. Quando eu falo que tem pessoas que vieram para o mundo para aparecer e para fazer e para mudar e para ser uma diferença, as pessoas acham que o cara mas esse cara aí tá se achando, mas não, a gente tem que fazer isso, né? Tem que buscar o que a gente veio fazer aqui no mundo. Tem pessoas que ficam só de coadjuvante, assim. Precisam lá, tem que botar ele ficar na praça sentado e assim é a vida, né? Daqui a pouco é isso também, né? Por isso que eu digo, é um tema muito, muito amplo, muito, muito cheio de detalhes e tal. E a gente, talvez, eu acredito que dentro em breve a gente vai ficar sabendo mais, porque esse acobertamento que o senhor está falando aí não vai acontecer, vai chegar um dia que não vai dar mais, né? Então daqui a pouco... Possivelmente, mas existem interesses, como eu disse para você, para ti, em relação ao acobertamento. Vejam bem, esse compartilhar da tecnologia, a tecnologia que as grandes potências hoje detêm, né? É uma troca pelo acobertamento, para que eles possam agir aqui no planeta e, ao mesmo tempo, toda e qualquer vítima de uma abdução, coisa parecida, isso seja desmentido. Não, esse cara está maluco, isso aí não existe. E os americanos têm essa presunção de achar que são os grandes protetores do planeta. Não, aqui não entra ninguém.
Na realidade, isso é apenas para esconder a incapacidade ou incompetência, principalmente tecnológica, de evitar, porque eles não têm como evitar. A tecnologia lá de fora é muito mais adiantada. Se eles quisessem tomar conta aqui, já tinha tomado conta há muito tempo. Agora, só tem um detalhe que é importante colocar aqui. Nós temos, assim como nós temos aqui na Terra, lá fora, nós também temos bonzinhos e mauzinhos. Isso tem que ficar bem claro. Ou seja, se tem aqueles com intenção de dominação, existem aqueles também que têm o objetivo de manter o planeta, principalmente em harmonia. É brincadeira, né? Harmonia é o que não tem aqui, mas tudo bem. Mas é o que eles procuram. Tá? Então, há digamos assim, uma guerrinha lá em cima para evitar que seres mal intencionados, embora sejam nossos irmãos cósmicos, veja bem, nossos irmãos cósmicos, mas que em função do baixo nível de espiritualidade, alto nível tecnológico, mas baixo nível de espiritualidade, tenham como objetivo um domínio muito sutil do planeta. E, na realidade, isso está acontecendo. Mesmo que tenhamos o outro lado, que é o lado da luz, o lado dos confederados, e ainda bem que temos, né, para evitar que haja que tomem conta do planeta, porque aqui as duas ações estão acontecendo. Né? Bom, então, diante disso, as grandes potências, elas procuram acobertar o máximo possível tudo o que acontece aqui, ganhando tecnologia em troca. Né? E esse outro detalhe que eu acho importante, né? Eles não podem deixar que isso chegue à humanidade de que, na realidade, eles são impotentes completamente para impedir que seres mais avançados tecnologicamente estejam aqui, porque mesmo não havendo essa troca, esse compartilhar, eles podiam muito bem agir. Sim. Né? O compartilhar é apenas para facilitar a ação deles. Né? Ou seja, e o próprio domínio. Só que as grandes potências, e o que se chama hoje de governo oculto, joga do mesmo lado. Sim. Ou seja, estão fazendo este jogo, que é um jogo de acobertamento, de aproveitamento de tecnologia extraterrestre. Por quê? Porque há interesse. Veja bem, aquela potência que domina uma tecnologia extraterrestre é poderosa. Claro. E o jogo de poder a gente sabe que é muito natural. Né? Olha só, o meu pessoal aqui do lado tá querendo fazer uma pergunta aí. Qual é a pergunta, André? Fala para mim aí. Aquela pergunta ali. Sobre Nibiru. Se existe a previsão de chegar. Sobre Nibiru. Se existe, qual é a previsão de chegada? O planeta dos Anunnakis. Né? Muito bem. Se diz, e hoje se insiste muito nisso, de que há uma aproximação de um grande astro, 70 vezes maior que Júpiter, que faz parte, isso os maias já falavam, faz parte do nosso sistema solar. Porém, a órbita ela é perpendicular às órbitas dos planetas em torno do Sol. E ela leva muito tempo, são 2.600 anos, para que esse planeta retorne. Então, de tempos em tempos, ele retorna e volta a passar mais próximo do Sol. E é o que dizem que está acontecendo nesse momento, que ele está se aproximando do Sol. E imaginem um astro com essa magnitude, a interferência que ele faz, a interferência eletromagnética, principalmente em todos os planetas que fazem parte do nosso sistema solar. Tá? E quem é mais atingido por isso, ou seria mais atingido, se isso realmente está acontecendo, embora muitos astrônomos e astrofísicos não desmentem isso. Quer dizer, a maior influência que teria é em relação a nós, seres humanos terrestres. Ou seja, o nosso comportamento é afetado, porque nós somos circuitos elétricos. Né? Então, o nosso comportamento passa a ser muito afetado
muito afetado. Então, nós temos descontrole emocional, irritabilidade. Isso explica um monte de coisa, né? Porque, né? Explica um monte de coisa, né? Parece que o mundo está em caos, mas daqui a pouco é uma coisa astral. Além de todas essas catástrofes que nós temos, que estão tendo com mais frequência no planeta. Né? Mas dizem que tudo faz parte de uma grande limpeza que nós vamos fazer aqui. Ou seja, chegou a hora, levantar o tapete. Então, a sujeira, a corrupção sempre aconteceu. Só que agora as coisas vão ser limpas. Então, para começar a limpar, tem que levantar o tapete. Quando se levanta o tapete, tudo aquilo que estava escondido aflora. Então, nós temos hoje, né, um grande desequilíbrio em toda a humanidade, e o Brasil é um exemplo disso. Sim. Eu não vou entrar em política, mas Sim. O Brasil é um exemplo. Mas assim, isso até serve para a gente tem que terminar, enfim, Lógico. Mas isso serve para a gente dar um recado para a humanidade, né? Vamos fazer o bem, né? Vamos fazer o bem. Andar certinho, fazendo bem. Falei antes aqui com meus amigos aqui sobre a harmonia. Nada anda se não tiver harmonia. Nada anda. Harmonia é uma das palavras, não é a única, mas é uma palavra-chave para nós que desejamos evoluir. E só vamos ter um contato oficial, aberto, com outras humanidades, na medida em que nós nos equipararmos em termos de comportamento. Ou seja, quando o planeta for deixar de ser menos bélico, deixar de ser menos agressivo, ser mais harmonioso, nós vamos ter realmente uma humanidade capaz de poder, ou em condições de poder manter contato com civilizações mais adiantadas. Eu digo civilizações mais adiantadas espiritualmente, né? Porque as outras civilizações não estão nem aí com relação ao nosso comportamento. Ou seja, quanto mais nós formos manipulados facilmente, melhor é para essas civilizações que estão em busca do domínio deste planeta. Bom, é um assunto, né, realmente, não digo polêmico, é um assunto muito curioso, né? E eu acho que isso é interessante as pessoas saberem. Façamos o bem, que eu tenho certeza que todo mundo aqui quer chegar num lugar lindo, num lugar legal e a felicidade plena. Seu Carlos, Carlos Oddoni, queria te agradecer pela essa explanação, essa explanada que tu nos deste aí em relação à ufologia. Acho que esse assunto é muito... Pô, tu tem que te dedicar um monte, tu estuda bastante isso e assim... Eu achei muito interessante hoje o link que se deu a muitas coisas, né? A humanidade nervosa, as tragédias, aquela evolução sobre a vida após a morte. Tem muita coisa, né, tia? Tem muita coisa. E tem uma relação direta com a ufologia. É o que eu disse. O ufólogo tem que ser um divulgador não só da ufologia, porque ufologia significa estudo de objetos voadores não identificados. Só que estudar ufologia hoje é muito mais amplo. Há necessidade do conhecimento de outras áreas, seja ela a área mais convencional ou alternativa. O ufólogo tem que ter abertura. Ou seja, ele tem que ele tem que ser conhecedor de outras áreas, das várias áreas que fazem parte dessa pontinha, desse grande iceberg, que é um iceberg de vários mistérios da qual nós fazemos parte também. O iceberg do universo. Pessoal, queria agradecer a vocês aí, seu Carlos Oddoni, né? E agora está indo para Chicago agora, né? Amanhã, fazer uma visitinha pro cunhado em Chicago. Eu é ufólogo também. E vou trazer muitas novidades de lá, com certeza. Pô, lá é, pois é. Lá é o chão. Lá é o chão. Pessoal, é que lá é o chão porque o pessoal lá investe em pesquisa bastante, né? Aqui falta às vezes um pouco. Embora eu acho que em termos de Brasil, nós estamos também bastante avançados, entende? Porque o que acontece lá também acontece aqui, assim como acontece em todo o planeta. Sim. Só que eles lá, eu diria que são grandes pesquisadores, tá? E eles têm mais recursos para buscar essas informações. Mas nós, aqui, nós podemos nos orgulhar da ufologia brasileira. Nós temos grandes pesquisadores, grandes estudiosos, e
realizamos grandes eventos, né? Aqui em Porto Alegre nós tivemos grandes eventos, né? Que são organizados pela revista UFO, né? Da qual eu sou o consultor especial, e também aqui nós temos um movimento gaúcho de ufologia, da qual eu sou presidente. Senhor presidente, como é que a gente faz para, se quiser mandar alguma pergunta, se quiser mandar alguma informação, assim, quiser se informar mais, como é que a gente entra em contato com o senhor? Contigo, né? Não é contigo, não é com o senhor. Nós temos um contato pelo grupo aqui de Porto Alegre. Que é um site, www.gaidu.com.br. Lá, quem tem interesse pelo assunto pode se cadastrar e, a partir daí, recebe todas as informações de eventos que nós realizamos aqui em Porto Alegre. Nós realizamos um grande evento, que é aberto ao público, que é bimensal. Um evento lá no Edel Trade Center. Nós vamos ter provavelmente um em outubro e outro em dezembro, ainda esse ano, portanto. Né? Procuramos... E aberto ao público? Aberto ao público. Nós cobramos um ingresso de R$20 apenas exatamente para custear o próprio aluguel, aluguel do espaço do auditório ali. O Movimento Gaúcho de Ufologia, o meu grupo aqui de Porto Alegre, é um dos grupos agregados ao Movimento Gaúcho de Ufologia. O único movimento no território nacional. Nós realizamos aqui um evento a cada trimestre no interior do estado, exatamente com dois grandes objetivos: divulgar a ufologia e possibilitar o intercâmbio entre ufólogos independentes, grupos ufológicos e pesquisadores de outras áreas afins. São eventos muito importantes, são eventos que têm acontecido e para a nossa alegria, com um grande público. Então, o nosso objetivo de divulgar está sendo concretizado, né? E a casa aqui está à disposição de vocês. Seu Carlos? Fico à disposição para voltar aqui, para falar um pouco mais desse assunto tão fascinante. Podem me convidar, ou a mim, ou alguém que represente o movimento ou o grupo. Estamos à disposição. Muito obrigado pela oportunidade. Valeu, queridos. Obrigado aí. Fica com a gente aí no YouTube, então. Valeu? Um abraço. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.